Graça e paz, queridos, graça e paz a todos. Com a graça do nosso Deus, nós estamos aqui iniciando a transmissão de mais este culto, momentos de louvor, de adoração, momento de oração e de ministração da palavra de Deus para edificar e abençoar a sua vida. Damos as boas-vindas a todos vocês que estão acompanhando e orando para que Deus abençoe o seu coração, edifique a sua fé durante esses louvores e também durante a ministração da palavra do Senhor. E que hoje vamos falar das preciosas lições da transfiguração de Jesus naquele santo monte. E que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e cada um dos que acompanharem a ministração da palavra do Senhor. Quero convidar aqui o irmão Jailton Melo a fazer uma leitura da palavra do Senhor e também uma palavra de oração, pedindo a Deus as bênçãos sobre este culto no nome de Jesus. Graça e paz a todos. E nesse momento nós queremos, juntamente com você, eles tiveram a oportunidade de acompanhar com a sua Bíblia, queremos fazer uma leitura na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 16 a versículo 21. Leiamos: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória na parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos esta voz vindo dos céus, quando estamos com eles no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Vamos orar neste momento. Querido Deus, Pai Celestial, nós te damos graças neste momento, ó Deus, porque estamos compartilhando da Tua palavra e pedimos ao Teu Espírito Santo que vá de encontro a todos que estão sendo alcançados por esta palavra, que a mesma ela possa ir de encontro aos corações sedentos, que a mesma possa estar fazendo a transformação nos corações e o Teu nome seja engrandecido. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade, porque o Senhor tem cuidado de todo o Teu povo, e nesta hora nós queremos dizer que Tu tens cuidado do Teu povo, e a Tua palavra realmente está chegando, está sendo levada a todas as pessoas. Abençoe a cada um que puder ouvir a Tua voz, e que Teu Espírito Santo esteja abençoando ricamente todas as vidas, pois nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Sua aparência
e a esperança não se esvai. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, e seu castigo nos traz paz. A esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu.
merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado no seu amor. Quebrantado no seu amor. Graças a Deus, louvado seja o nosso Deus, e nós agradecemos a todos que estão nos acompanhando nessa noite, e queremos juntamente com você agora, nesse momento, orar mais uma vez pela pregação, pela ministração da palavra do Senhor nosso Deus com o nosso pastor Davi Miranda. Vamos orar. Querido Deus, nós te somos gratos neste momento, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado em toda a nossa trajetória da nossa vida, e nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor, porque Tu tem nos dado esta oportunidade de poder levar a Tua palavra a todas as pessoas que puderem ouvir e aquelas que estão nos acompanhando nessa noite. Queremos agradecer também pela vida do pastor Davi, que vai ministrar a Tua palavra nesta noite, uma palavra poderosa, uma palavra de transformação, e que todos estão ao alcance desta palavra, que possa estar atento, abrindo seus corações, para que a mesma possa realmente trazer as necessidades das suas vidas.
e que o Cristo Jesus possa ser exaltado dia após dia. Pois nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Convidamos o pastor Davi. Obrigado, meu irmão. Saudação a todos, mais uma vez, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Como anunciamos, queridos, nós vamos falar sobre as preciosas lições da transfiguração do Senhor Jesus Cristo. E convidamos a todos que abram suas Bíblias, os que puderem aí em suas casas, em Mateus capítulo 17, vamos ler dos versículos de 1 a 9. Mateus 17, versículos de 1 a 9. Nós vamos conferir aqui esse que foi um dos acontecimentos mais gloriosos e misteriosos e poderosos do ministério de Cristo Jesus aqui na terra. Mateus 17, de 1 a 9, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Ouvindo-as, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Meus queridos, o relato da transfiguração é um dos momentos mais misteriosos e gloriosos que já aconteceram com Cristo aqui durante seu ministério. É o encontro dos céus com a terra. Aqui nesse monte da transfiguração se dá também o encontro do Antigo Testamento com o Novo Testamento. É o encontro glorioso da glória de Deus com os homens. Queridos, que grande encontro foi esse aqui nesse santo monte, o monte da transfiguração. O que podemos esperar, queridos, aprender com um encontro tão grandioso como este? Com certeza, nós temos muitas lições preciosas para as nossas vidas a partir de um relato glorioso como esse. E o nosso propósito, queridos, nesta palavra, é trazer algumas lições para a nossa vida, desse momento glorioso de Cristo Jesus aqui nesta terra, aonde os céus se encontraram com a terra, o Antigo e o Novo Testamento ali se juntaram, se encontraram, aonde a santidade e a glória de Deus se juntou ao homem com as suas falhas e seus pecados, oferecendo a ele graça, misericórdia e perdão. Então, conto com a sua atenção nesse momento para que nós possamos aqui desfrutar das preciosas lições que podemos aprender aqui no relato desta transfiguração. No versículo 1, Mateus nos dá algumas considerações contextuais, alguns contextos.
Primeiro ele fala que 6 dias depois, levou Pedro, Tiago e João para um alto monte, e conforme Lucas 9:28, ele subiu para esse monte para orar. Lucas, ao registrar esse mesmo acontecimento, ele menciona que eles subiram para orar. E aqui, queridos, 6 dias depois. Mas 6 dias depois de quê? 6 dias depois de uma grande revelação de Jesus Cristo e do Espírito Santo para os apóstolos. Aqui nos versículos, no capítulo 16 de Mateus 13 a 16, o Senhor Jesus Cristo pergunta a seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: uns dizem que tu és Elias, outros um dos grandes profetas que ressuscitou. Então Cristo perguntou para eles: e vocês, quem dizeis vós que eu sou? Então Pedro levantou a voz e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, ao olhar para ele, diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Foram 6 dias depois que Jesus Cristo e o Deus, o Pai, revelou aos discípulos, por meio de Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, 6 dias depois, eles sobem aqui no Monte da Transfiguração, e neste Monte da Transfiguração vai acontecer algo muito especial, porque agora quem vai testemunhar que Jesus Cristo é o Filho de Deus são os profetas, são os personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias, e também a voz do nosso glorioso Deus é quem vai agora falar também para os discípulos que Jesus Cristo é o seu Filho muito amado. Então, 6 dias depois daquela conversa particular com os discípulos, onde Deus revelou para os discípulos através de Pedro que ele era o Filho de Deus, e agora sobem no Monte da Transfiguração para confirmar mais uma vez esta verdade. E então nós vamos vendo aqui que a partir do versículo 2, o apóstolo Mateus, como também Marcos e Lucas, registram esse momento glorioso da transfiguração, e eu gostaria de classificar essa transfiguração, esse acontecimento do Monte da Transfiguração em 3 pontos, como 3 encontros: o encontro dos céus com a terra, o primeiro encontro que nós vemos aqui. Depois vamos ver o encontro do Antigo com o Novo Testamento. Depois nós vamos ver o encontro de Deus com os homens. No versículo 2 nós vemos aqui o primeiro encontro que se revela aqui na transfiguração, é o encontro dos céus com a terra. Versículo 2 nos mostra que quando subiram ao monte, Jesus Cristo foi transfigurado de uma maneira gloriosa, que o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas roupas ficaram reluzentes como a luz. Queridos, a glória de Deus, ela se revelou ali na terra de uma maneira muito especial. O corpo humano de Cristo resplandeceu com uma luz tão gloriosa, que o seu rosto ficou resplandecente como o sol, e a luz ali do seu corpo também fez as suas roupas parecerem uma lâmpada, parecerem uma luz. Foi um encontro aqui que despertou os discípulos a um vislumbre muito extraordinário e muito especial. Imagina você vendo Jesus Cristo vivendo esse momento de transfiguração. Então, queridos, é um momento muito glorioso, é uma pequena amostra da glória de Deus que vamos ver lá nos céus.
Se você, querido, permanecer firme nos caminhos do Senhor, e você que ainda não está seguindo a Cristo, se converter a Jesus, esta glória que Pedro, Tiago e João viram, nós também vamos ver em maior fulgor, em maior resplendor do que naquele monte lá na glória eterna. Então é importante que você esteja ansiando e desejando por ver essa glória de Deus. Outro dia vai acontecer, quando Jesus Cristo voltar, o mundo todo verá a sua glória. E quando, queridos, os céus, eles se encontram aqui com a terra, causa temor e tremor no coração dos homens, como causou aqui no coração de Pedro, Tiago e João. No versículo 3, nós vemos aqui outro encontro, o encontro do Antigo Testamento com o Novo Testamento. No versículo 3 mostra que, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Naquele momento em que seu rosto brilhava e que suas vestes brilhavam, apareceu Moisés e Elias falando com Jesus. Queridos, imagine o que eles estavam conversando, que diálogo glorioso ali poderia estar acontecendo entre Jesus, Moisés e Elias. Mateus, ele não registra qual foi o conteúdo dessa conversa, mas Lucas nos apresenta que eles conversavam sobre a partida de Cristo que estava para se cumprir em Jerusalém, lá em Lucas 9:31, e essa partida de Cristo para Jerusalém era uma referência da sua morte e da sua ressurreição. Imagina só, Jesus Cristo conversando com Moisés e com Elias a respeito daquele momento todo especial em que Jesus Cristo iria pagar o preço dos nossos pecados. A presença de Moisés e Elias ali naquela transfiguração era muito significativa, queridos. Era muito importante para ali entendermos a obra da redenção. Moisés é o grande representante da lei, Elias é um grande representante dos profetas. Então a lei e os profetas estavam ali representados naquele monte. E então a lei apontava, nós sabemos que a lei aponta para Cristo, os profetas apontaram e anunciaram Jesus. E vemos ali agora que o nosso querido Moisés, representante da lei, estava ali com Jesus, junto com Elias, o representante dos profetas. Este encontro, ele revela a harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a antiga e a nova aliança. E essa harmonia se dá, queridos, porque Cristo é o cumprimento da lei e Cristo é o cumprimento da mensagem dos profetas. Jesus Cristo ali cumpre, queridos, a lei, e ele cumpre os profetas. Este encontro é um testemunho vivo de que a obra da salvação prescrita na lei e anunciada pelos profetas está para se cumprir na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o representante da nova aliança. Observa só, Moisés falou lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, que o Senhor iria levantar um profeta semelhante a ele. E está aqui o profeta, Moisés está ao lado dele, e os profetas anunciaram que viria o Messias, o Salvador, estava ali Elias ao lado dele. Nós vemos, queridos, que o Antigo Testamento ele se cumpre em Cristo, que o Antigo Testamento ele tem uma grande harmonia com o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento ele anuncia e prepara a vinda de Cristo para esse mundo, para realizar a nossa salvação, e o Novo Testamento é o cumprimento destas profecias que foram anunciadas a respeito da salvação em Jesus Cristo.
E aqui, pouco antes da sua morte, quando ele já tinha anunciado para os discípulos que ia morrer e que ia padecer, ele sobe neste monte para se preparar, para orar e se preparar para levar a sua cruz e pagar o preço dos nossos pecados. E neste momento em que ele está se preparando para carregar os nossos pecados na cruz do Calvário, ele recebe ali a visita de Moisés, representante da lei, e de Elias, representante dos profetas, que anunciaram tanto no Antigo Testamento sobre aquele momento que estava para acontecer. Momento muito glorioso, queridos, e nós precisamos entender tudo que o Antigo Testamento menciona e profetiza e ele aponta para Cristo Jesus. E aqui nós vemos o Antigo Testamento sendo fundido com o Novo Testamento em perfeita harmonia. Jesus Cristo, o Novo Testamento, a nova aliança, cumprindo a lei e os profetas da antiga aliança. Nós vemos aqui, queridos, uma harmonia muito preciosa. E aqui nós também aprendemos, queridos, aqui também que existe vida após a morte. Vemos aqui que Moisés e Elias já tinham morrido há muito tempo. Sabemos que Elias foi levado ao céu no redemoinho. Sabemos que Moisés também, ele teve uma morte de uma maneira muito diferente. Mas os dois já tinham morrido, e agora os dois estavam ali. Talvez você que tenha dúvida de que existe vida depois da morte, tenha agora essa certeza: existe sim vida depois da morte, e a prova é, Elias e Moisés estavam aqui se revelando, se apresentando ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então, que encontro glorioso, que sela ali as profecias, que sela ali todos os anúncios e preparos da lei de Moisés e dos profetas sobre a salvação em Cristo Jesus, mostrando que a palavra de Deus, ela se cumpre. O Antigo Testamento anunciou e profetizou sobre a vinda do Messias, e ali estava se cumprindo. E o Novo Testamento anuncia a salvação em Cristo e anuncia que Jesus Cristo vai voltar, e podemos ter certeza, Ele vai voltar. E depois, queridos, desse encontro do Antigo Testamento com o Novo Testamento, através de Moisés, Elias e Jesus Cristo, nós vemos aqui o encontro da glória de Deus com os homens. Aqui dos versículos 4 ao versículo 9, nós vamos conferir que dentro desse encontro da glória de Deus com Pedro e com os demais discípulos, nós vamos perceber que a natureza pecaminosa do homem se manifesta, nós vamos perceber que a autoridade de Deus corrige o pecado, e nós vamos perceber que a graça de Cristo consola o pecador. Vamos refletir primeiro nas palavras que Pedro disse. Pedro disse aqui no versículo 4, quando Pedro viu aquela revelação extraordinária, ele disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Nesse momento, Pedro estava aqui vivendo um momento de grande satisfação pela contemplação da glória de Deus que gerou ali temor em seus corações. Aqui é um exemplo, querido, externo. Aqui é um exemplo externo de quando a luz da salvação pelo Espírito Santo brilha em nossos corações, nós ficamos em um estado de adoração, de contemplação, que nos enche de alegria. E João fala sobre isso lá em Apocalipse capítulo 2 como o primeiro amor. Quando aqui Pedro viu a glória de Deus ali na pessoa de Jesus Cristo e daqueles profetas, ele se alegrou. E às vezes isso acontece conosco, quando a luz dos céus brilha em nossos corações pelo Espírito Santo, nós também nos alegramos naquele momento de contemplação da glória de Deus. Então, quando nos convertemos, nós temos um despertamento espiritual e ficamos da mesma maneira, assim, alegre e cheio de satisfação, como Pedro ficou aqui junto com os seus colegas discípulos.
Mas depois desse momento aqui de contemplação, de alegria, onde ele disse: bom é estarmos aqui, porque é bom estar na presença do Senhor. Então começou a revelar ali o pecado de Pedro, a natureza pecaminosa de Pedro começou a ser revelada. Ali apareceu a individualidade de Pedro. Pedro teve a ideia de montar um acampamento com 3 tendas, uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés e outra tenda para Elias. Esta atitude de Pedro demonstra a intenção de aproveitar aquele momento só para eles, só para os seus próprios interesses, enquanto os outros discípulos estavam lá embaixo do monte, enfrentando o demônio no corpo de um jovem possesso. Eles estavam ali pensando neles, Pedro estava ali pensando nele e nos interesses dele, naquele momento de concentração, enquanto lá embaixo os seus colegas discípulos estavam enfrentando o demônio no corpo de um jovem possesso. E é o que muitas vezes acontece conosco. Nós temos a luz do Evangelho conosco e às vezes montamos o nosso próprio acampamento para nossa adoração e contemplação própria, enquanto multidões vivem sobre os ataques de Satanás. Às vezes nós estamos aqui de boa, às vezes nós alcançamos a salvação, estamos satisfeitos com a salvação, mas não estamos empenhados em levarmos esta graça da salvação para as outras pessoas lá embaixo no monte. Queridos, a adoração ao nosso Senhor, como Pedro estava ali naquele momento, bom estarmos aqui. A adoração, queridos, é de importância suprema. É bom estar na presença do Senhor. Devemos desejar estar na presença de Deus. Deus procura seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas Deus também envia esses adoradores para o campo missionário ao redor do mundo. Nós devemos estar adorando e contemplando o Senhor, mas não devemos ficar com isso só para nós, devemos espalhar esta graça da salvação para as pessoas ao redor do mundo. E outro pecado de Pedro aqui, que revelou-se nesse acampamento que ele queria montar, foi o pecado da idolatria. A idolatria aqui nesse acampamento, querido, era porque Pedro colocou Jesus Cristo em pé de igualdade, colocou Moisés e Elias em pé de igualdade com Jesus Cristo. Então, logo Pedro, que 6 dias antes tinha confessado pelo Espírito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Daí dá para entendermos que ele falou naquele momento revelado pelo Pai, não foi pelo próprio entendimento dele, porque aqui nesse momento, quando ele vê Elias e ele vê Moisés, então ele começa a se comportar como que Moisés, Elias e Jesus Cristo fossem iguais, tivessem o mesmo pé de igualdade. E ele começou aqui a cometer um pecado de idolatria, porque ele colocou Moisés e Elias ao lado, em pé de igualdade com Jesus Cristo. E também, queridos, muitas vezes é o que fazemos, colocamos santos do passado ao lado de Cristo, e às vezes colocamos também pessoas do presente ao lado de Cristo, a quem nós damos uma devoção, uma atenção que só deveríamos dar a Jesus Cristo. São santos e líderes espirituais que dizem que receberam revelações, que operam sinais e maravilhas, que demonstram uma grande pompa espiritual, que já realizou milagres, que tem revelações, e muitos de nós acabamos seguindo esses santos, acabamos buscando o socorro desses santos, e acabamos buscando o socorro desses grandes vultos de líderes espirituais, que dizem realizar grandes proezas. Nós então fazemos uma tenda no nosso coração e colocamos ali Cristo, e ao lado de Cristo colocamos santo A, santo B, e apóstolo A e apóstolo B, e missionário A e missionário B, e bispo A e bispo B. Nós colocamos pessoas ao lado de Cristo em tendas no nosso coração e na nossa adoração. Isso se constitui, queridos, idolatria.
Então, se Pedro tinha a Cristo, ele não deveria ter oferecido tenda para Elias e Moisés, porque quem tem a Cristo já tem tudo. Cristo, ele é maior do que tudo e é maior do que todos. Então, quando Pedro disse estas palavras, quando Pedro ofereceu a proposta deste acampamento, então a palavra de Deus interrompeu a palavra de Pedro, como diz aqui no versículo 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Pedro ainda falava. Quando a nuvem luminosa da parte de Deus os envolveu. Agora imagina, queridos, Pedro ali falando aquelas palavras, e vem ao redor dele uma nuvem luminosa. Então ele com certeza ficaram ali meio que apavorados, e dentro daquela nuvem luminosa, Deus fala em alto e bom som para Pedro: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Querido, sei que foi um momento de muito temor, de muito medo, de muito pânico para Pedro. Ele disse uma palavra errada ali na presença viva de Deus. E esta palavra que Deus disse, queridos, é o ponto culminante deste acontecimento glorioso da transfiguração. E não foi a primeira vez que Cristo disse essa expressão: este é meu filho amado em quem me comprazo. Em Mateus 3, versículo 16 a 17, na ocasião do batismo de Jesus, Deus disse a mesma palavra quando ele falou: batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre eles, e eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Queridos, Deus já tinha dito isso na ocasião do batismo de Jesus. Deus tinha acabado de falar no coração de Pedro 6 dias antes. E algo muito especial, queridos, aqui, que nós precisamos observar, é que Deus fala a palavra dele citando as próprias Escrituras. Deus cita a sua própria revelação no Antigo Testamento para falar com Pedro aqui. Deus não fala uma palavra nova. Veja o que diz em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvirás. Moisés já tinha escrito isso, e escreveu isso inspirado por Deus, movido por Deus. E aqui Deus fala para Pedro, citando a própria palavra de Deus que ele revelou no Antigo Testamento. Em Isaías 42, versículo 1, o profeta Isaías escreve: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem se compraz a minha alma. Então observa, queridos, essa palavra que Deus disse para Pedro naquela nuvem luminosa, não foi uma palavra nova. O próprio Deus citou a sua própria palavra, que foi revelada na lei com Moisés, e que foi revelada nos profetas, com o profeta Isaías. A lei e os profetas, representados nesse monte por Moisés e Elias, eles testemunham por inspiração divina que a voz do Filho de Deus é a única voz que deve ser ouvida. Nós temos aqui o testemunho do Antigo Testamento, temos aqui o testemunho do próprio Deus, citando as suas próprias palavras, que ele revelou aos seus servos no Antigo Testamento, que a voz de Cristo seria a única voz, era a única voz que eles deveriam ouvir, e a voz de mais ninguém. Isto significa, queridos, uma coisa muito especial para Pedro, para João, para Tiago e para nós aqui. Significa que já temos uma revelação completa
e plena e absoluta, e que não precisamos de mais nenhuma revelação. Nós temos a revelação completa, que é a palavra de Cristo, que é a palavra das Sagradas Escrituras. Nós vemos que Jesus Cristo completou toda a revelação de Deus para a nossa vida. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo. Amados irmãos e queridos ouvintes, nós não devemos dar atenção a mais ninguém além de Cristo. As Escrituras se cumprem em Cristo e Ele cumpre as Escrituras, e as Escrituras se confirmam nele. E na leitura que nós vimos aqui no início deste culto, o irmão Jailton leu em 1 de Pedro capítulo 1, que Pedro na sua segunda carta, ele menciona que lá no Monte Santo, ele ouviu a voz do Senhor que disse: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E ele confirma aquele relato que ele fez na sua segunda carta, para afirmar que todos os profetas que falaram no Antigo Testamento não falaram por particular elucidação, mas eram homens santos que falaram movidos pelo Espírito de Deus. Pedro entende isso, e lá mais na frente Pedro ouve essa palavra aqui, e ele entende, e ele registra, e ele nos mostra que a única revelação de Deus para a vida do seu povo são as Escrituras. Por esta razão, não devemos dar atenção a nenhuma nova revelação de quem quer que seja. Alguém que às vezes chega e diz: Deus falou comigo em uma revelação e disse assim e assim. Queridos, isso não é de Deus. O que é de Deus está aqui nas Escrituras. Ele fala a nós pelo Filho. O nosso compromisso é com Cristo e com sua palavra, e com mais nenhuma outra revelação. Nesse tempo de pandemia, a gente vê muitos profetas se levantando. Eu vi o relato de um irmão que disse que depois dessa pandemia, Deus falou com ele que o Brasil vai prosperar e que tal e tal e tal e tal. Queridos, nós não temos nenhum compromisso de acreditar em nenhuma revelação que aparecer por aí. A revelação que nós precisamos crer é a revelação das Sagradas Escrituras, a revelação da Bíblia Sagrada. Ela é a revelação de Deus para a nossa vida, em quem devemos depositar a nossa confiança. Deus foi quem disse, pelo testemunho das Escrituras, e disse no batismo de Jesus, e disse na transfiguração, e disse naquele momento no coração de Pedro: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. O próprio Deus, quando foi falar com os seus discípulos, ele mesmo citou as Escrituras. E como é que nós vamos, queridos, buscar novas revelações? A palavra de Deus é suficiente, as Escrituras é suficiente, Jesus Cristo é suficiente para nós, porque Ele é a revelação plena e completa de Deus para o seu povo. E toda outra revelação que alguém disser que teve como revelação de Deus para o povo, devemos desprezar. E a única revelação que devemos aqui escutar é a revelação do Filho. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir. Queridos, nos concentremos firmes em ouvir somente a voz do Senhor Jesus Cristo, revelada nas Sagradas Escrituras. Somente as Escrituras e mais nada. Nesse momento que Deus falou essas palavras de correção para Pedro, aqui mostra no versículo, querido, no versículo 6, que eles caíram de bruços, tomados de grande medo.
E aproximando-se dele, Jesus Cristo o tocou e disse: erguei-vos, não temais. Então eles levantaram os olhos e a ninguém viram senão a Jesus. No momento aqui, querido, nós vemos que Deus, além de trazer a correção para Pedro, a advertência para Pedro, Ele também traz ali uma atitude de graça para os discípulos. Quando eles estão ali caídos, de bruços, com grande medo, a palavra de Jesus Cristo, cheia de graça, vem para eles e diz: erguei-vos, não tenha medo. Então eles se levantaram e viram somente a Jesus Cristo. E é somente a Jesus Cristo que devemos ver, somente Jesus Cristo que devemos seguir, somente a Jesus Cristo que devemos ouvir. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por nós. Diante das nossas falhas, queridos, o Senhor nos corrige, e o Senhor também nos traz nos estende a mão e nos convida a levantarmos para corrigir os nossos erros e olharmos somente para Ele. O ponto culminante desta transfiguração, esta palavra que Deus disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. Gostaria de concluir, queridos, com 4 aplicações muito especiais desse texto para a nossa vida. Primeira aplicação, meus irmãos, meus queridos, procuremos adorar a Deus, amar a sua presença e dizer: bom é estar na presença de Deus. Mas também desçamos do nosso monte de adoração para levarmos a palavra de Deus a muitos que precisam da sua graça, que precisam do seu perdão, que precisam ser livres dos ataques de Satanás. Vamos adorar, mas vamos também proclamar a palavra salvadora do Senhor a todos ao nosso redor. Segunda aplicação: não coloquemos nada e ninguém ao lado de Cristo. Ao lado de Cristo só o Pai e o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e mais ninguém. Cristo e mais alguma coisa, Cristo e mais alguém, não existe isso, somente Cristo e pronto. Não faça tenda para mais ninguém além de Cristo no seu coração. Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo, com o amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito Santo, é o que completa, é o que é suficiente para a nossa vida. Não precisamos buscar mais nada além do que Jesus Cristo e toda a revelação da graça de Deus que Ele traz para a sua vida, que Ele traz para a nossa vida. Cristo é suficiente, Ele é tudo o que precisamos para sustentar a nossa fé. Terceiro, queridos, ouçamos somente ao Filho amado de Deus. Deus disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ouçamos somente a Jesus Cristo, somente a sua revelação das Sagradas Escrituras. Em quarto e último lugar, se você tem tropeçado em alguns desses pontos, se você tem adorado, mas não tem proclamado, se você tem colocado alguém ou alguma coisa ali ao lado de Cristo, ou se você tem ouvido alguém além de Jesus, alguém mais além das Sagradas Escrituras, o Senhor Jesus Cristo, querido, Ele lhe estende a mão para que você se arrependa dos seus pecados, e Ele diz para você: venha, não temas, levanta-te para me seguir. Então, se você tem tropeçado em alguns desses pontos, Cristo, Ele estende as suas mãos com a palavra de consolo, de fortalecimento, de reconciliação com Ele, como Ele estendeu aqui para Pedro e os demais apóstolos. Mas você deve levantar-se desses seus pecados, olhando somente para Jesus, como eles disseram, como ele testemunhado aqui no versículo 8, e eles levantando os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. Se você tem tropeçado em algum desses pontos, Jesus Cristo lhe estende as mãos, mas é importante você levantar seus olhos e olhar somente para Jesus, porque a revelação máxima e gloriosa de Deus para a nossa vida
é Jesus Cristo. E a revelação máxima e gloriosa e verdadeira que nós temos aqui para a vida na igreja são as Sagradas Escrituras. Busque somente a palavra do Filho de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, e que, se você tem tropeçado em alguma dessas falhas, busque se arrepender e converter-se ao Senhor e buscar a Ele, porque Ele é rico em perdoar. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós de maneira gloriosa. Obrigado porque o Antigo e o Novo Testamento se unem para nos comunicar a Tua eterna salvação. Obrigado porque Jesus Cristo é o cumprimento de toda a Escritura e a última mensagem e a última palavra de Deus para a nossa vida. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus que cada um destes ouvintes que estão acompanhando esta pregação sejam iluminados pelo Teu Espírito Santo a se converterem a Jesus Cristo, a olharem só para Jesus Cristo, a ouvirem somente as palavras do Senhor Jesus Cristo, reveladas nas Sagradas Escrituras. Rogamos a Ti, meu Deus, que o Senhor faça a Tua obra em cada coração e que o Teu nome seja glorificado através da pregação fiel das Sagradas Escrituras, das palavras do Filho de Deus, em nome dEle que oramos. Amém, amém, glória ao Senhor. Mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Aleluia! Nada além do sangue de Cristo, nada além da mensagem dele, nada além da palavra dele para a nossa vida. Cristo é suficiente, ele é o Filho amado de Deus, só a ele devemos ouvir. Amados, chegamos aqui a mais um encerramento da transmissão deste culto e nós agradecemos a sua preciosa atenção durante esta transmissão. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. E nós reforçamos o convite para que você permaneça conosco sempre, nos acompanhando no YouTube, Facebook e Instagram. E que Deus abençoe grandemente o seu coração com a mensagem que aqui foi cantada e aqui foi pregada, em nome de Jesus Cristo. Amém.